Possivelmente você já viu alguns desses livros aqui sendo vendidos nas livrarias, nas bibliotecas, nos encontros, congressos, por aí. Mas afinal, esses documentos da igreja, você sabe para que servem? Qual a diferença que há entre eles? Nós temos bula, encíclica, constituição dogmática, apostólica, exortação e assim por diante. Você sabe o que cada um deles significa? Fica então nesse vídeo que eu quero falar sobre isso com vocês. Se liga aí. E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Elvis Rodrigues, seja muito bem-vindo ao meu canal. Muita gente me pergunta o que são os documentos da igreja, para que eles servem, como diferenciá-los, como utilizá-los, por exemplo, nas catequeses, pregações e formações. Bom, antes de continuarmos, é preciso entender o seguinte. Sabemos que, de acordo com a doutrina católica, a revelação divina se dá por três vias: a Sagrada Tradição, o Sagrado Magistério e a Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura, a Bíblia, ela é aquele conjunto de livros recolhido das palavras de Jesus nos Evangelhos, as cartas apostólicas, junto também com o Antigo Testamento, a Antiga Aliança. Tem ainda que defenda que o nome apropriado, Antigo Testamento, Novo Testamento, não é tão adequado. Alguns defendem inclusive que seria Antiga Aliança e Nova Aliança. Mas enfim, essa discussão a gente faz em outro vídeo. Então a palavra de Deus compendiada no cânon bíblico definido pela igreja, ela é aquilo que chamamos de Sagrada Escritura, ou Sagradas Escrituras, já que a Bíblia, como diz o próprio nome, Biblos, é um conjunto de livros, ela é uma grande biblioteca em que ali contém a palavra de Deus. Mas quem definiu quais livros entrariam no cânon, quais livros não entrariam no cânon? Portanto, a igreja, ela que é a fiel depositária da fé, tem a autoridade dada por Jesus de definir quais livros eram tidos como sagrados e quais livros não eram tidos como sagrados, aplicando então ali os seus critérios. Então, Sagrada Escritura é uma via da revelação divina, mas ao começar do Gênesis e findar em Apocalipse, a história de Deus continua acontecendo, ou seja, Deus continua a agir na história humana. Como diz o Catecismo da Igreja Católica, Deus ele cria e sustenta a sua criação. Então o que acontece após o Apocalipse, vamos dizer assim? Ora, Deus continua agindo, o Espírito Santo continua a operar na história da humanidade. Dali para diante surge a missão e inicia a missão dos primeiros apóstolos, dos discípulos, dos primeiros cristãos. Então ali começa a nascer, portanto, a tradição apostólica, a sagrada tradição. Aquilo que verbalmente, no começo, foi sendo passado daquilo que eles ouviram de Jesus e foram transmitindo boca a boca, formando as primeiras comunidades, até ver a necessidade de escrever. E ali dá origem e início ao Novo Testamento, às cartas e assim por diante, aos Evangelhos. Então a sagrada tradição é uma outra via da revelação divina. Aquilo que os apóstolos escutaram de Jesus e foram transmitindo às suas primeiras comunidades. Então temos aqui a Sagrada Escritura, o recolhimento dos textos sagrados compendiados no cânon da Bíblia. Mas para nascer e para findar, para organizar a Bíblia, a Sagrada Escritura, tem-se a Sagrada Tradição que foi transmitindo verbalmente. Aquilo que os apóstolos foram transmitindo e ensinando, catequizando os seus primeiros discípulos. Inclusive tem um livro muito bacana que eu quero recomendar, é o chamado Didaquê. Esse livro ele é tido como o primeiro catecismo da Igreja Católica, escrito diretamente pelos apóstolos. Ali nós vemos os primeiros indícios de doutrina, de leis, de normas, de regramentos, para nos identificarmos como cristãos, para nos identificarmos como católicos. Outra curiosidade, essa terminologia católica, quer dizer universal, foi dada por Santo Inácio de Antioquia já no século II da era cristã, porque ele percebeu que essa tradição, os apóstolos, no seu espírito missionário, sendo espalhados por todo o mundo, até então conhecido, essa Igreja de Cristo já havia se espalhado por todo o mundo, portanto ela era católica, porque a mensagem de Deus valia para todos, universalmente, no âmbito espiritual, mas também essa igreja estava já espalhada, difundida em todas as partes, também fisicamente, geograficamente. Santo Inácio de Antioquia, portanto, foi quem deu essa terminologia católica, dando essa noção de universalidade da Igreja de Cristo, espalhada geograficamente, e a mensagem que ela carrega e anuncia também é válida para todos os homens e mulheres de todos os tempos. Então veja bem, temos a Sagrada Escritura, a Sagrada Tradição e o que é então o Sagrado Magistério. Com a Sagrada Escritura e com a Sagrada Tradição, a igreja que foi se desenvolvendo e crescendo como fermento na terra, ela foi recolhendo todo o ensinamento de Cristo e ao longo da história
combatendo as heresias, os desvios, os desvirtuamentos. A igreja, como mãe e mestra, vai ensinando, animando e corrigindo. Esses ensinamentos da igreja sobre a palavra de Deus, sobre como interpretá-la, como vivê-la, nós chamamos de Sagrado Magistério. Então, Sagrada Escritura, Sagrada Tradição e Sagrado Magistério são as três formas de revelação divina. E o Papa Bento XVI tem uma frase muito interessante que diz que esses três são palavra de Deus. Ou seja, a Sagrada Escritura é palavra de Deus, o Sagrado Magistério é palavra de Deus e a Sagrada Tradição é palavra de Deus. Esse é o tripé da nossa fé católica. Esse é o tripé sobre o qual nós estamos ancorados, apoiados, sustentados. E se faltar um deles, é como que ficássemos mancos, podemos cair em alguma falha, em heresia, por exemplo, ou mesmo em incorreções, imprecisões teológicas. Então, um bom católico, ele deve estar ancorado na revelação pela Sagrada Escritura, sim, mas não apenas como os irmãos evangélicos, nossos irmãos esperados, não somente separados, porque ficam apenas na Escritura e dá margem à livre interpretação. Mas quem vai interpretar adequadamente? A Igreja, com o seu Sagrado Magistério, nos ensinando, como mãe e mestra, o que o Senhor quis dizer em sua palavra. E como ela chegou a isso? Décadas, a tradição ininterrupta dos papas, a sucessão apostólica ininterrupta dos sagrados santos padres que nos ensinam e passam de geração a geração a tradição dos apóstolos. Então, Sagrada Escritura, Sagrado Magistério, Sagrada Tradição é palavra de Deus. E aí, então, com esse preâmbulo feito, é preciso entendermos que esses documentos da igreja, por exemplo, é um meio de a igreja exercer o seu magistério, de se aproximar do povo de Deus, de mim, de você, dos bispos, sacerdotes, presbíteros, diáconos, as igrejas particulares, as dioceses. É um meio da Santa Sé, do Papa, chegar às pessoas e indicar, conduzir, admoestar, corrigir, animar e ensinar. Então, esses documentos da igreja é o magistério, o Sagrado Magistério colocado em ação. Então, isso posto, quais são esses documentos da igreja, em que eles se diferenciam? Bom, eu separei aqui alguns dos mais comuns, a bula, encíclica, Constituição Apostólica, Constituição Dogmática, o que é e o que quer dizer cada um deles. Vamos começar então pela Carta Apostólica. Aqui eu tenho dois exemplos, a Carta Apostólica de João Paulo II, Tertio Millennium Adveniente, e a outra carta apostólica também de João Paulo II, Salvifici Doloris, sobre o sentido do sofrimento cristão. Ora, o que é uma carta apostólica? De uma maneira bem genérica, ela quer dizer do apóstolo. É uma tradição, um costume já desde o Novo Testamento. Nós vemos, por exemplo, nas cartas de Paulo, em que ele mesmo distante redigia e dirigia cartas às comunidades que ele havia fundado, que ele havia passado por ali. Então ele ia, fundava e nas suas viagens apostólicas era o meio dele se manter presente, manter ali a chama acesa naquela comunidade para que ela continuasse animada a seguir no seu caminho do cristianismo. Então esse hábito, esse costume, essa tradição paulina de redigir cartas para as comunidades é também já perpassado ao longo dos séculos. E aí a Igreja Católica, a Santa Sé, os santos padres, os papas que têm sucedido São Pedro, têm também recorrido a esse hábito de escrever cartas, escrever epístolas, missivas, como se dizia antigamente, para o povo de Deus. Em particular, essas cartas apostólicas, elas têm uma finalidade muito própria. Ela é do apóstolo, como diz o próprio nome, é uma carta apostólica, e quem é o apóstolo, o sucessor de Pedro? Atualmente Papa Francisco, e toda a sucessão apostólica ininterrupta desde São Pedro. Então o Papa ele tem algo a dizer, algo a declarar no âmbito da moral, no âmbito da fé, no âmbito da doutrina. Ele escreve uma carta e redige para uma parcela do povo de Deus. Mas também a carta apostólica ela pode servir para erigir diocese, uma diocese nova que está sendo criada. O Papa faz uma carta apostólica para aquela comunidade específica. Um santo, a nomeação de um bispo e assim por diante. Então ele dirige para uma comunidade específica. Em geral, ela não tem um caráter universal. Ela é dirigida a um público, a um povo bem delimitado, bem desenhado, bem específico. Então, vai criar uma nova diocese? Faz uma carta apostólica para aquela diocese.
Vai se nomear um bispo, uma carta para aquele bispo, para aquela parcela do povo de Deus. Vai se declarar um santo, aí sim já tem um caráter universal, mas faz uma carta apostólica para a localidade daquele santo, e assim por diante. Ou então, ainda que não se dirija a uma localidade específica, se dirige a um tema específico. Então, por exemplo, o Papa ele quer falar sobre o terceiro milênio, o novo milênio que estava por vir. João Paulo II, então, na virada do ano 2000, faz uma carta para esse tema em específico. Ainda João Paulo II quer falar sobre o sofrimento humano, então ele traz uma temática específica e faz a sua carta apostólica. E temos ainda outro documento que é a Constituição, ou seja, ela pode ser Constituição dogmática ou Constituição apostólica. Ora, o que é uma Constituição? A exemplo da nossa Constituição Federal Brasileira, ali onde estão as leis do nosso país. Também as constituições da igreja, elas querem ter esse caráter, é um documento de maior importância, de maior abrangência, porque ela tem um caráter legal, ou seja, ela tem um caráter de lei. Então a Constituição ela pode ser de duas vias, uma Constituição apostólica ou uma Constituição dogmática. A Constituição dogmática, ela quer justamente constituir o dogma, estabelecer uma lei de um dogma. Então, por exemplo, a tão famosa, riquíssima Dei Verbum, é a Constituição dogmática sobre a revelação divina. Esse documento, ele é bem pequenininho, você lê em uma hora e pouquinho, mas ele é tão importante que as edições antigas da Bíblia Ave Maria traziam bem no seu meio essa Constituição completa para você poder ler, porque falava e fala da revelação divina, da palavra de Deus, da Sagrada Escritura, que ela é de fato palavra de Deus. Então, quando o Santo Padre, da cadeira de Pedro, ele fala com a autoridade de Pedro, e isso é algo inegável, inquestionável, mas ele fala da sua sede, da sua cadeira, para o povo de Deus, para toda a igreja, algo a se receber como revelação e como lei. O Papa então escreve uma Constituição dogmática, ou seja, não cabe discussão, não cabe negativa, mas é revelação divina. Então, Constituição dogmática, Dei Verbum, atestando que a Sagrada Escritura ela é de fato palavra de Deus revelada. Temos aqui ainda, por exemplo, uma outra Constituição dogmática do Concílio Vaticano II, Lumen Gentium, sobre a Igreja. E por que ela é dogmática? Porque da mesma forma ela atesta, legaliza, valida que a Igreja ela é corpo místico de Cristo. Ela é feita por homens, sim, falhos, pecadores, humanos, mas ela é instituída, erigida, fundada por Jesus Cristo. Então esse é o seu caráter de santidade, seu caráter espiritual, e é por isso que as portas do inferno sobre ela jamais irão prevalecer. Então se você quer conhecer mais sobre a igreja, esse dogma de que ela é corpo místico de Cristo, esposa de Cristo, Constituição dogmática, Lumen Gentium. E um outro tipo de constituição que do mesmo modo é o Santo Padre, que fala da sé de Pedro, portanto é um documento de importância legal, né, legalista, que impõe normas, regramentos. Nós temos a Constituição Apostólica, em que o Santo Padre, do alto da sua sé de Pedro, fala como apóstolo, normatizando algumas questões. Nesse aqui, por exemplo, Vultum Dei Quaerere, que é sobre a vida contemplativa feminina, tá? Esse aqui já é do Papa Francisco, bem recente. Da mesma forma, é o Papa instituindo algum regramento, algum ordenamento para uma temática específica. Nesse caso, estabelecendo normas, regras, orientações para a vida contemplativa feminina. Temos aqui esse outro tipo de documento que cada vez mais nessa era moderna tem sido um pouco mais raro, mas já foi muito comum na história da igreja, que é a famosa bula, a bula pontifícia. Essa aqui que eu tenho em mãos é a bula pontifícia, o mistério da encarnação de João Paulo II. Então a bula, a história dela é bem interessante. Ela é um tipo de prato, de bandeja, em que o Papa apoiava as suas cartas que ele dirigia ao povo de Deus, à igreja, e ali colocava um tipo de cera no seu anel, e ali ele fazia, né, selava, lacrava aquela correspondência. Esse prato, essa bandeja que tinha o nome de bula, acabou dando origem ao nome do documento sendo incorporado com o nome de bula, ou seja, era a bandeja e acabou o documento recebendo o nome de bula. Então esse costume ele nasceu lá pelo século VI depois de Cristo, essas missivas que o Papa enviava, selada com o anel e o símbolo papal, e aí no século XIII
acabou que da bandeja o documento incorporou e passou o próprio documento a ser chamado de bula. Ele tem um caráter de fato universal para todo o povo de Deus. E tem um elemento interessante também, a bula ela sempre se caracteriza por ter a inscrição do Papa e abaixo ele se diz servo dos servos de Deus. Então já que na primeira página da bula pontifícia Mistério da Encarnação, João Paulo, bispo, servo dos servos de Deus, a todos os fiéis que caminham para o terceiro milênio, saúde e bênção apostólica. Então veja, a bula ele é um dos documentos de maior importância da igreja, dirigida a todo o povo de Deus, a todos os fiéis, ou seja, se você é católico, você tem que aceitar a bula. Se nós somos católicos, não podemos negar, não aceitar. A bula é um documento do Papa, na pessoa representando a pessoa de Jesus, representando o Pai do céu aqui na terra, nos indicando como seguir, como viver bem, como caminhar com a igreja rumo à pátria celeste. Então João Paulo II, nessa bula, por exemplo, sobre o mistério da encarnação, ele nos prepara, o povo de Deus, para bem entrarmos no novo milênio, nessa virada do ano 2000. Quem não se lembra daquela imagem clássica, linda, belíssima, de João Paulo II já debilitado, saúde muito fraca, mas empurrando aquela porta da basílica e entrando, abrindo a igreja para entrar no novo milênio. Então, essa entrada da igreja, condução do povo de Deus para o novo milênio, ele fez também a partir da escrita de uma bula pontifícia. Então, como eu falei, é um dos documentos de maior importância, mas que tem sido cada vez mais raro de ser escrito nesses tempos mais modernos. Mas já foi muito comum do século VI a século XIII, na Idade Média e comecinho da Idade Moderna. E esse aqui particularmente é um dos que eu mais gosto, que eu acho interessantíssimo a origem e a motivação dele. É o chamado motu próprio. O que é o motu próprio? Ora, você tem uma bula em que o Papa ele quer falar para todo o povo de Deus. Você tem uma carta apostólica que ele fala como apóstolo, orientando, criando leis, normatizando. Você tem, como eu falei, outros tipos de documentos que têm outros propósitos. Mas esse aqui é quando o Papa, sensível ao Espírito Santo, ele tem algo a dizer, em particular para o povo de Deus, e nem chega a ser uma encíclica, nem chega a ser uma bula, mas é algo que ele, digamos, inquieta o coração e ele quer fazer ou deixar para a igreja. Então, por inspiração própria, por motivo próprio, ele escreve. Por isso o nome se chama motu próprio. Então aqui nós temos um motu próprio, carta apostólica de João Paulo II, sob a forma de motu próprio, chamado Misericórdia de Deus. Ou seja, João Paulo II, percebendo o contexto, o panorama, o cenário da igreja naquele tempo, ele quis falar ao povo de Deus sobre a misericórdia de Deus. Então, por motivação própria, ele escreve esse texto. Temos ainda um outro motu próprio que eu gosto bastante, já aqui de Bento XVI, um motu próprio chamado Porta Fidei. Quem não se lembra quando Bento XVI instituiu o Ano da Fé, ou seja, ele também percebendo o panorama, o cenário, o contexto da igreja, ele quis dedicar um ano especial a resgatar a beleza da fé. Então, por motivo próprio, por inspiração própria, ele cria o Ano da Fé. E para criar o Ano da Fé, ele faz um texto para toda a igreja e o povo de Deus, que deu origem a esse texto, Porta Fidei, que é o motu próprio. Ou seja, quando o Papa, ele quer, por motivação própria, por inspiração própria, ele quer falar algo para a igreja, declarar um ano santo, declarar um ano especial como o ano da misericórdia, o ano da fé e assim por diante. Falamos agora há pouco sobre a bula, que é um dos documentos mais importantes e também mais raros, menos comuns nesse momento, mas também temos um outro de maior importância, de grande relevância, que é a carta encíclica. Esse nome é interessante, encíclica no latim quer dizer carta circular. A exemplo da carta apostólica é também um exemplo, um costume das cartas paulinas, como eu falei, a exemplo da carta apostólica, em que o Papa ele se dirige ao povo de Deus, só que tem uma diferença. Ele não se dirige a uma comunidade em particular ou para uma temática em particular. A carta encíclica, ela se dirige a toda a igreja, a todos os fiéis, bispos, presbíteros, diáconos, nós, o povo leigo, mas também não só o povo católico, a todas as pessoas de boa vontade. Ou seja, existem temáticas, e claro, a temática do Evangelho é para todo homem, como dizia Papa Paulo VI,
O Evangelho, a mensagem de Jesus é para todo homem e o homem todo, ou seja, toda a sua integralidade, independente de raça, credo, cor, sexo, idade e assim por diante. Então, quando os papas escrevem uma encíclica, ele se dirige, claro, à igreja primariamente, mas também todas as pessoas de boa vontade que adiram, que aceitem aquela mensagem de paz, de salvação, de boa vontade que o Papa está anunciando. Por exemplo, quando o Papa João Paulo II faz a carta encíclica Fé e Razão, grande carta, excelente. Esse texto é maravilhoso, recomendo demais. Salvo engano, foi lá pelo ano 98. Então, quando João Paulo II trabalha essa questão muito teológica, muito filosófica, João Paulo II era um fino filósofo e teólogo, então quando ele trabalha a fé e razão, ele faz aqui um debate não só dogmático, restrito aos círculos da Igreja Católica, mas convidando também os pensadores, filósofos, teólogos, professores e pensadores em geral a trabalhar essas questões de fé e de razão que são possivelmente conciliáveis. Já dizia Santo Ambrósio, são duas asas que nos levam para o céu. Então esse texto é belíssimo, de um requinte filosófico, teológico, assim, primoroso. A carta encíclica é, pois, então, o documento mais importante escrito pelo Papa. Como eu falei, ele é escrito não só para a igreja, destinado não só para a igreja, os sacerdotes, o povo de Deus leigo, mas também para as pessoas de boa fé, porque os temas ali tratados são de questões universais. Então temos aqui uma outra carta encíclica do Papa Leão XIII, a famosa Rerum Novarum, sobre a situação operária. Ora, a temática operária não é somente uma preocupação da igreja. Aliás, tem que questionar o que o Papa quer falar sobre os operários, o que o Papa, a igreja tem a dizer sobre a situação de trabalho, dinheiro e assim por diante. Ora, a situação degradante na qual se encontravam os operários era preocupante. A igreja, como mãe e mestra, era ali também os seus filhos, os seus fiéis que estavam passando por aquilo. Então o Papa, sensível àquela realidade, ele escreve ao mundo, ao povo de Deus, aos empresários, aos patrões, também aos operários, denunciando e anunciando o que ali estava acontecendo na situação operária naquele tempo. Aliás, há quem diga que se Marx tivesse lido a Rerum Novarum, teria sido bem diferente a sua obra, O Capital. Uma outra carta encíclica que eu queria também destacar é a grande carta encíclica do Papa Paulo VI, Humana Vitae. Então veja só, a questão da vida, concepção, natalidade, ela não é algo que fica só restrito aos muros da Igreja Católica, mas é algo que ultrapassa, porque isso é da família humana. Não é somente entre os cristãos, não é somente entre um diálogo interreligioso, mas isso é da família humana. Por isso que se dirige às pessoas de boa vontade, que minimamente se preocupa com a questão da vida, com a questão da concepção, da criação responsável. Então, o Papa Paulo VI fez a grande encíclica Humana Vitae, que reflete sobre a concepção, sobre a regulação da natalidade. Assim nós temos que a carta encíclica, ela tem justamente esse sentido, esse significado de se dirigir a todo o povo de Deus, mas também a todas as pessoas de boa vontade, seja ou não cristão, seja ou não católico, seja ou não da igreja, porque são questões inerentes ao ser humano. Ela também serve para avivar a fé, para denunciar os erros, para informar aos fiéis dos perigos atentados contra a fé no campo da educação, da cultura, da política, da ciência e assim por diante, e também serve e deve ter o assentimento de todo fiel, porque ela é destinada para nós. E como eu falei, ela é o documento mais importante da Igreja, do Santo Padre, para nós, povo de Deus. Finalmente, para falar aqui de mais um documento, embora tenhamos ainda muitos outros, eu queria fechar falando sobre a exortação apostólica. Você tem assim em dois formatos, vamos dizer. Você tem a exortação apostólica pura e simples e você tem a exortação apostólica pós-sinodal. O que isso quer dizer e qual a diferença entre elas? Ora, a exortação apostólica, como diz o nome, ela serve para nos exortar, ou seja, para nos animar o povo de Deus, a igreja, os fiéis, a uma vida mais santa, mais justa, mais honesta, a vida de oração, a vida de evangelização. Então nós temos aqui algumas exortações apostólicas que eu separei para vocês. A grande, conhecidíssima exortação apostólica Evangelii Nunciandis, sobre evangelização no mundo contemporâneo, do grande Papa Paulo VI, em que ele anima o povo de Deus, nesse período moderno, contemporâneo, a evangelizar com novos meios, novos métodos, novas expressões. Embora essa expressão seja de João Paulo II, ao falar da nova evangelização, já que no Evangelii Nunciandis você vê
o germe, as origens daquilo que João Paulo II chamaria de nova evangelização. Como anunciar a verdade tão antiga e sempre nova, com novos métodos para o homem e a mulher, com as necessidades e atualidades do tempo que se chama hoje. Nós temos também a exortação apostólica pós-sinodal. Então, como o nome diz, a cada sínodo dos bispos, os bispos se reúnem e pedem para que o Papa escreva um texto final, fechando aquele momento. Então, nós temos aqui a grande e famosa também Pastores Dabo Vobis, sobre a formação dos sacerdotes. É uma exortação apostólica fruto de um sínodo dos bispos, onde os bispos se reúnem e pedem para que no final o Papa analise os textos preliminares, os lineamenta e daí ele faz um texto final entregando para toda a igreja e assinando, subscrevendo para todo o povo de Deus. Outras exortações apostólicas pós-sinodais, por exemplo, a Verbum Domini, sobre a palavra de Deus, que é também sobre o sínodo, sobre a palavra de Deus. Ainda, exortação apostólica do Papa Francisco, que não é pós-sinodal, mas é onde ele também nos anima a viver a alegria do Evangelho. Esse texto aqui é delicioso, muito bom, leitura obrigatória para todos nós, sobretudo quem evangeliza, catequista, pregadores, formadores. Exortação apostólica, a alegria do Evangelho, Evangelii Gaudium. E para fechar, tem um bônus aqui nesse vídeo, quero te explicar então o que é a exortação apostólica pós-sinodal. Portanto, o que é um sínodo? Então, como eu falei, nesse exortação apostólica pós-sinodal, ela é fruto naturalmente de um sínodo dos bispos. Em geral, um sínodo ele acontece a cada 3 ou 4 anos. Os bispos se reúnem geralmente em Roma e ao final desse sínodo, dos textos que são ali trabalhados, os lineamentos, os instrumentos de trabalho, o instrumento labores, é mandado para o Santo Padre os resultados e ali faz um texto final e redige e entrega para a igreja, para todo o povo de Deus. Dali então surge a chamada exortação apostólica pós-sinodal. Quando foi sobre a palavra de Deus, sai uma exortação apostólica sobre a palavra de Deus, sobre a evangelização, sobre a família. Então daqui a pouco vai sair uma exortação apostólica sobre o sínodo da Amazônia. Há quem diga, inclusive, alguns especialistas, dizendo que a igreja no futuro nem precisará mais ter o Instituto do Concílio, já que o sínodo ele tem resolvido questões urgentes e atuais com uma certa periodicidade. Um concílio para acontecer leva-se anos para constituir-se, em geral anos de duração, anos para ter resultado, estima-se que são 50 anos para o espírito do concílio começar a estabelecer-se na igreja. Mas a evangelização é cada vez mais urgente, as respostas são cada vez mais urgentes. Então, quando o sínodo dos bispos se reúne a cada 2, 3 ou 4 anos, com questões pontuais respondendo às situações daquele tempo, ela acaba como que sendo esse remédio mais rápido às urgências da evangelização. Pessoal, então é isso que eu tinha para dizer, espero que você tenha gostado desse vídeo, alguns documentos da igreja explicando sua importância, o que é cada um, qual a sua motivação, qual a sua inspiração. E aí quando você for, por exemplo, estudar ou preparar um estudo, uma aula, uma formação, uma pregação, usando esses documentos, você vai saber a que ele se destina e como você pode aplicá-lo na sua fala, no seu ensino. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você gostou, se você se sentiu agregado com alguma coisa nesse vídeo, já sabe, deixa aí o seu like, comenta, compartilha, passa para os seus amigos, deixa também a sua sugestão, que vídeo mais você quer que eu faça por aqui, sobre o que você quer que eu fale por aqui. Gente, um grande abraço, Deus abençoe, até o próximo vídeo, até mais, tchau, tchau.